Qual é a data mais celebrada do mundo? Para bilhões de pessoas, a resposta é instantânea: 25 de dezembro. É uma data gravada em nosso calendário coletivo, um dia de família, fé e tradição. Mas e se eu lhe dissesse que a pedra fundamental dessa celebração global, o nascimento de Jesus Cristo, repousa sobre um silêncio ensurdecedor? Se você procurar na Bíblia, não encontrará a data do nascimento. É uma omissão desconcertante no coração do evento que dividiu o tempo. Por quase 300 anos, os primeiros cristãos sequer comemoravam o nascimento. O foco era a ressurreição. Isso levanta a questão: o silêncio foi um descuido ou uma escolha deliberada? A Bíblia sussurra a verdade, codificada em detalhes históricos, astronômicos e litúrgicos. As pistas não estão em um versículo explícito, mas espalhadas como um quebra-cabeça. O Evangelho de Lucas descreve pastores no campo, guardando o rebanho à noite. A realidade climática. Na Judéia, dezembro é a estação de chuvas intensas, frio cortante e às vezes neve. É impróprio para manter rebanhos em campos abertos. Pastores recolhiam os animais para abrigos e cavernas no inverno. A cena dos pastores nos campos é uma evidência contundente de que o evento ocorreu em uma estação amena, primavera ou início do outono. A data não tem origem bíblica, mas sim política. No século IV, a Igreja, ao adotar o cristianismo como religião do Império Romano, enfrentava o desafio de converter a população pagã. A solução foi sobrepor a celebração de Cristo à festa pagã mais popular, o Dies Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invicto, que celebrava o solstício de inverno. O 25 de dezembro foi uma manobra de conversão, não uma revelação histórica, associando Jesus, a luz do mundo, ao renascimento do Sol. Lucas 2:1 menciona o censo de Quirino que forçou a viagem a Belém. Registros romanos indicam que Herodes, sob o qual Jesus nasceu, morreu em 4 anos antes de Cristo. No entanto, Quirino só se tornou governador e realizou seu famoso censo por volta de 6 anos depois de Cristo, uma década depois da morte de Herodes. Essa discrepância histórica nos leva ao massacre dos inocentes. O Herodes o Grande, que morreu 4 anos antes de Cristo, como poderia ter ordenado a matança das crianças na tentativa de matar Jesus, se o censo que levou a Sagrada Família a Belém, e que a tradição associa ao nascimento, ocorreu 10 anos após morte de Herodes? Portanto, e aqui está o grande mito que muitos aceitam sem questionar: se Herodes morreu antes de Cristo, como ele pôde ordenar o massacre das crianças? Isso não faz sentido. Aceitamos esse mito por falta de conhecimento da cronologia real. A narrativa tradicional é minada pela própria datação dos fatos. A viagem de Nazaré a Belém, exigida pelo censo, para uma mulher grávida seria impossível em dezembro. O que acontece quando seguimos essas pistas? Que a astronomia, os registros romanos e os calendários sacerdotais nos revelam quando alinhados. A resposta nos leva para longe do frio de dezembro, para uma estação completamente diferente, uma época do ano que muda não apenas o cenário, mas o próprio significado simbólico do nascimento. Ao nos aprofundarmos nas camadas da história, a primeira rachadura na narrativa do 25 de dezembro surge com uma simplicidade quase dolorosa: o clima. Na Judéia, o inverno, especialmente em dezembro, é marcado por chuvas frias e temperaturas baixas. Tais condições são absolutamente impróprias para pastores manterem seus rebanhos ao ar livre durante a noite. A imagem idílica de pastores nos campos, vigiando sob um céu estrelado, conforme descrito nas Escrituras, colide frontalmente com a realidade meteorológica da região. Isso não é um mero detalhe. É uma contradição fundamental que nos força a questionar a autenticidade da data. Se os pastores estavam nos campos, a estação deveria ser outra, mais amena, afastando-se drasticamente do frio invernal que o 25 de dezembro nos impõe. E o que dizer da enigmática estrela de Belém, o farol celestial que guiou os magos? Seria ela um milagre singular, um cometa, uma supernova ou uma rara conjunção planetária? A ciência moderna tem tentado oferecer explicações, mas nenhuma se encaixa perfeitamente na descrição bíblica de uma estrela que parou sobre um local específico. Para os astrônomos da antiguidade,
Os movimentos celestes eram mais que física. Eram presságios, sinais divinos carregados de significado político e religioso. O que para nós é um alinhamento, para eles poderia ser o anúncio de um novo rei, de uma era. Essas inconsistências, do clima impróprio às raízes pagãs do 25 de dezembro, da ambiguidade da estrela de Belém à cronologia problemática do censo de Quirino, não são falhas isoladas. Elas formam um padrão de evidências que contradizem narrativa tradicional, sugerindo negligência histórica ou talvez uma reinterpretação intencional. Mas há um detalhe que, mais do que qualquer outro, grita uma contradição com a narrativa de dezembro. Os pastores, aqueles simples homens, guardando seus rebanhos nos campos abertos de Belém, são uma imagem tão central e tão romanticamente retratada que raramente paramos para questionar o que ela realmente significa. Eles são as testemunhas oculares mais diretas do evento, mas seu próprio contexto de trabalho desmascara a farsa da data. O Evangelho de Lucas é explícito. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Durante esse período, os rebanhos não eram mantidos em campos abertos durante a noite. Simplesmente não era viável nem seguro. Os pastores, para proteger seus animais do frio, da umidade e dos predadores que se tornavam mais ousados na busca por alimento, recolhiam os rebanhos para abrigos, currais ou cavernas. A verdade é que os pastores só mantinham seus rebanhos nos campos abertos à noite durante as estações mais amenas. Isso ocorria principalmente na primavera, durante a época de parto das ovelhas ou no início do outono, antes da chegada das chuvas de inverno. A descrição bíblica, portanto, aponta para uma época do ano totalmente diferente daquela que celebramos. Esta pequena, mas monumental, observação sobre os pastores serve como uma âncora para a verdadeira cronologia. Ela não apenas descredita a narrativa de dezembro, mas também nos oferece uma janela para a estação real do nascimento. A questão agora não é apenas quando não foi, mas sim quando realmente foi. Os pastores nos campos e o clima gélido de dezembro já nos fazem questionar a data tradicional. O censo de Quirino surge como um pilar ainda mais instável. Lucas 2:1 menciona que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Como Jesus poderia ter nascido sob Herodes se o censo que forçou seus pais a Belém ocorreu anos após a morte do rei? Essa discrepância não é um mero detalhe, é um abismo temporal que exige explicação. Alguns sugerem um censo anterior, não registrado, ou outra interpretação do termo primeiro censo. Imagine a logística de tal empreendimento em uma província vasta e diversa, como a Síria e a Judéia, sob domínio romano. Isso implicava em milhares, talvez milhões, de pessoas se deslocando, um evento de proporções épicas que não passaria despercebido nos anais da história. Agora, a viagem de Maria e José. De Nazaré a Belém, cerca de 150 quilômetros por terrenos montanhosos. Para uma mulher grávida, essa jornada seria exaustiva, lenta e perigosa. Combinar essa exigência com dezembro torna a situação inverossímil. A imposição de tal viagem nessas condições, por um império pragmático, levanta sérias questões sobre a sensatez da data. Mas há uma pista final, muitas vezes ignorada, que ata todas as pontas soltas com precisão impressionante. Ela não vem de calendários, estrelas ou pastores, mas de um detalhe intrínseco à narrativa bíblica: a ordem dos cursos sacerdotais no Templo de Jerusalém. Lucas 1 descreve Zacarias, pai de João Batista, servindo durante o curso de Abias, o 8º dos 24 cursos. Calculando a partir do início do ano judaico, Nisan, o 8º curso cairia em meados de junho. Se João Batista foi concebido logo após o retorno de Zacarias, sua concepção ocorreria no final de junho. Lucas 1:26 nos diz que Maria concebeu Jesus no 6º mês da gravidez de Isabel. Se Isabel concebeu em junho, seu 6º mês seria dezembro. Isso significa que Jesus teria sido concebido em dezembro e nascido 9 meses depois, por volta de setembro. Uma revelação que alinha pastores, censo e clima. Isso mesmo. A mais forte evidência bíblica e histórica aponta para o nascimento de Jesus não em dezembro,
mas sim entre os meses de setembro ou outubro, coincidindo com a festa judaica dos tabernáculos. É nesse período que os pastores estariam nos campos. O clima seria ideal para viagens e censos. A data de 25 de dezembro, como vimos, é uma apropriação simbólica, sem base nos fatos. A verdadeira história do Natal é muito mais rica e intrigante do que nos contaram. Esta é uma verdade que redefine a nossa compreensão. Se esta revelação te surpreendeu, inscreva-se no canal para mais investigações. Deixe seu like e compartilhe. Prepare-se, pois o que você acabou de aprender é apenas a ponta do iceberg. Fiquem com Deus.